Olá pessoal, meu nome é Edipo e esse é o canal Lucromotiva. Então pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre o GGP, que é a gestão de ganhos pessoais, certo? Então, para a gente poder falar de assessoria de investimentos, a gente tem que partir de uma autoavaliação. Eu percebi isso desde quando a gente criou aquele primeiro vídeo que foi para concorrer à vaga de assessor de investimentos. Não sei se vocês já viram ele, mas eu vou deixar aqui o card para vocês acessarem o vídeo se vocês quiserem ver. Mas basicamente a XP lançou um desafio para que a gente criasse um vídeo explicando quais seriam as estratégias que a gente criaria para poder aumentar o faturamento de uma empresa e crescer a nossa carteira de clientes. A primeira ideia que eu tive foi uma estratégia de marketing digital, a segunda, networking, criar contatos, fazer viagens para workshops, palestras que sejam da área e por último, uma otimização do nosso trabalho, certo? Então assim, eu pontuei essas formas, mas a cada vez que eu fui construindo e que eu estou também participando do curso, fica mais claro que o mais importante de tudo isso é o nosso trabalho cotidiano, a nossa fonte de renda primária, que é o que a gente vai conseguir executar para que traga nossos primeiros aportes. Como é que a gente vai investir, planejar os rendimentos se a gente não consegue aportar para iniciar? Então, o mais importante de tudo é o seu trabalho, a sua vida e como você faz tudo isso, certo? Então, para dar uma focada nisso, para entender como a gente vai poder tirar dinheiro para poder investir se nada sobra, a gente precisa de uma autoavaliação, a gente precisa ver como é que está nossos custos iniciais e como está a nossa vida financeira, a nossa vida física, a nossa parte de emocional. Tudo isso é muito importante para que a gente entenda como é que a gente está em relação a isso, como é que a gente está preparado para traçar esses objetivos, porque é só assim que a gente vai conseguir ter um plano para melhorar isso, para poder liberar mais capital para esse investimento, e para fazer isso a gente precisa dessa autoavaliação. Quando a gente vai para uma academia para fazer um tipo de treinamento, a gente é avaliado, a gente pega nossas medidas, nosso peso, nossa altura, como é que a gente tá. E eu, com a minha ideia de jogador de RPG, que é uma representação de personagem no game, eu tive a ideia de criar uma ficha particular da pessoa, não necessariamente a sua carteira de investimento ainda, mas a gente vai chegar nessa parte. Mas a gente criar uma ficha como se fosse personalizado com as suas informações, o que você acha que é mais importante sobre você, como estão seus custos, como é sua alimentação, como é sua parte de exercícios, e você se analisar em relação a todos esses aspectos para ver onde você pode melhorar e aí traçar um plano para fazer essas melhorias, certo? Então, em um RPG, que é um jogo de representação, a gente tem um personagem e nele a gente tem várias características. Então eu vou mostrar aqui como é que é uma ficha de RPG, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui e vocês me acompanharem nessa brisa, certo? Isso daqui é uma ficha de RPG. A gente vai ter aqui um personagem onde a gente vai trabalhar com ele. Aqui ó, parece até o Thor. Nessas fichas a gente vai ter dados de força, sabedoria, destreza, inteligência, carisma, e aqui a gente pode avaliar o personagem, como é que ele é e evoluir ele. Quando a gente vai crescendo, continuando no jogo, a gente vai tendo evolução e vai conseguindo investir na nossa força para aumentar cada um. Mas para a nossa autoavaliação aqui, inicialmente eu pensei em fazer diferente, em colocar de acordo com os chakras. E aí você vai, isso aí já está indo longe demais. Mas não, os chakras são coisas físicas, certo? Então a gente tem, e esses chakras estão presentes na nossa vida.
Inclusive, eu não sei se vocês já viram essa ferramenta, mas eu tive a ajuda dela, que é o ChatGPT. Está sendo falado muito sobre ele. Eu criei até um vídeo falando um pouco sobre esse método GGP, que é a gestão de ganhos pessoais. Foi assim que eu chamei quando eu estava formulando essa ideia aqui. E o chat me ajudou a construir como é que eu queria passar para vocês essa ideia, certo? E aqui já existe, inclusive, ele chamou aqui de Growth Grandest Program. É um programa de engrandecimento, certo? De crescimento pessoal aí que já existe. Inclusive ele citou para mim alguns autores que eu vou até mostrar para vocês antes, porque eu não tenho propriedade nenhuma para estar falando disso daqui. Eu tô falando uma coisa que eu apliquei para mim, mas que esse pessoal aqui, ó, Paulo Vieira, que é um criador do método CIS, que é um coach, tem o Leandro Carnal, a Monja Coen. Essa Monja Coen eu já vi também algumas coisas dela, que ela é budista, é brasileira e ela trabalha com desenvolvimento pessoal e espiritual, e o Gustavo Cerbasi. Aqui são algumas indicações do ChatGPT para a gente sobre pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, certo? Então aqui, ó, ele falou também sobre o Tony Robbins, certo? Então seria o primeiro chakra, uma coisa mais física, uma coisa mais do seu corpo, da sua alimentação. O segundo também ligado à sua alimentação, mas a uma parte já mais criativa, sexual, também falando ainda um pouco da parte corporal, certo? E como a gente vai subindo, você vai vendo, ó, o próximo chakra é o plexo solar. Ele é importante ter uma rotina alimentar saudável. Ele tende a falar sobre autoconfiança. Quando você tem esse chakra bem equilibrado, você se sente confiante nas suas decisões, mas ela ainda depende da sua força, entendeu? Então ela vai se tornando um pouco mais mental e um pouco menos física, mas ainda assim sendo física. O próximo já é o chakra do coração, que é aqui o chakra verde, que ele já fala do quão amoroso você é, do quão conectado você é com as outras pessoas e consigo mesmo, certo? Do quão caridoso até mesmo você pode falar assim. Já o chakra azul claro, ele é o chakra da garganta. Ele é o chakra laríngico que chama. Ele é importante para a expressão, como a gente se expressa, a gente passa nossas ideias. E quando eu fiz essa autoavaliação aqui, foi uma das coisas que estava mais em baixa na minha autoavaliação, certo? Sobre mim mesmo, eu me sentia mal nessa minha questão de expressão. Então, foi uma das coisas que me impulsionou a fazer mais vídeos aqui para o YouTube, tentar fazer mais contato com vocês e me expressar dessa forma, certo? E está me ajudando muito. Eu tenho conseguido fazer vídeos sobre oportunidades, receber feedback, e isso é muito legal. Então vocês veem que apesar de parecer uma coisa aqui de meditação, uma coisa de outro mundo, mas isso aqui são coisas físicas, são características que existem em cada um de nós. Então a gente pode sim utilizar isso daqui para se autoavaliar, independente de religião, crença ou qualquer outra coisa, certo? Então, prosseguindo aqui para o chakra do terceiro olho, que é esse azul mais escuro ou roxo, a gente é importante se conectar com a intuição e desenvolver a espiritualidade. Você pode incluir atividades como meditação, yoga, oração e outras práticas espirituais. A oração, independente da sua religião, ela tem sim comprovação de que ela é terapêutica. Quando você ora, você está traçando objetivos. Quando você pede, você traça objetivos. Quando você agradece, você olha para o que você tem, e ser grato é muito positivo, certo? E por último, o quão espiritualmente conectado e em paz eu estou com a minha vida e propósito, certo? É o último chakra, que é o chakra da coroa, e ele fica localizado aqui, ó, acima da cabeça, e ele está relacionado com isso, com o seu propósito de vida, com algo maior, a transcendentalidade, certo? A espiritualidade. Estudar filosofia tem tudo a ver com isso, e como as energias que a gente emana atraem coisas positivas ou negativas para a gente, certo? Então isso aqui está ligado a algo maior, algo mais espiritual, certo? Então aqui, para a gente poder se avaliar, eu
criei isso daqui. Deixa eu até ver se eu não estou atrapalhando. Vou sair, deixa a tela cheia. Pronto. Aqui vocês podem, se vocês quiserem fazer essa autoavaliação, vocês podem printar essa tela agora, pausa o vídeo, printa essa telinha e preenche aqui na frente, nesse espaço branco, a resposta dessa pergunta, de cada pergunta dessa, de 0 a 100. O quão seguro e estável eu me sinto em minha vida atualmente, certo? Então você vai responder, isso aqui vai ser a sua porcentagem em relação ao chakra básico, certo? Então aí você vai subindo. Segundo chakra, quão satisfeito e equilibrado eu estou em relação à minha sexualidade e criatividade. Você vai responder isso daqui. Quão confiante e empoderado eu me sinto em relação a minhas habilidades e decisões. Isso aqui vai ser sobre a sua confiança, vai ser o terceiro chakra, você vai responder de 0 a 100. O verdinho, que é o quarto chakra. Quão amoroso e conectado estou comigo mesmo e com os outros. Você vai responder isso daqui. Agora o quinto chakra. Quão capaz e autêntico eu me sinto ao me expressar e comunicar com os outros. Vai responder. Sexto chakra. Quão consciente e conectado estou com minha intuição e sabedoria interior. Você vai responder. E o sétimo chakra. Quão espiritualmente conectado e em paz com a minha vida e propósito eu estou. Você vai responder. E a ideia é que você responda isso daqui, guarde, e no futuro, quando você aplicar as técnicas do GGP, né, que é a gestão de ganhos próprios, você vem aqui daqui a 2 meses ver como é que você se sente em relação a isso daqui e você tentar criar uma melhoria contínua, certo? Então aqui já após você ter respondido isso aqui, você guarda, não tenta maquiar por enquanto, você vai deixar isso guardado do jeito que você respondeu no seu primeiro contato aqui com essa ideia, certo? Então a gente fez a autoavaliação e agora a gente vai para o PO, que é o plano de ação. Explicando o plano de ação, seria quando a gente olhasse para como a gente teve aqui o nosso resultado e a partir desse resultado a gente vai criar metas e práticas que a gente vai executar no nosso cotidiano para poder a gente alcançar nossos objetivos, certo? E depois a gente vai para a parte 3, que seria o EPO, que é exercícios práticos de otimização. Então a gente vai colocar na prática o nosso PO, que é tentar se conectar com a melhoria contínua de cada chakra em relação à nossa saúde mental e emocional, certo? E assim, com isso a gente vai atrair ganhos não só de dinheiro, não só ganhos monetários, mas também de saúde mental, certo? Qualidade de vida e outras coisas. Então a gente tem que se avaliar em relação a tudo isso primeiro, para a gente poder otimizar nossos custos e fazer sobrar alguma coisa, que é muito difícil, mas que é o nosso objetivo aqui, para poder a gente iniciar uma carteira de investimentos, certo? Então eu estou falando isso daqui porque para mim foi muito útil, certo? E eu queria colocar aqui um exemplo para vocês sobre o meu desenvolvimento pessoal, que eu estou engatinhando ainda nisso, essa prática, e me deu resultados. Então ela vai ser em relação ao chakra básico, ao início de tudo. Eu estava me sentindo que eu precisava melhorar em relação à minha saúde física, e quando eu acabei fazendo isso para poder melhorar nessa parte, foi onde acabou gerando uma economia e um custo de oportunidade, um saldo para que eu pudesse iniciar minha carteira de investimentos. E foi assim que eu comecei, através de um desenvolvimento pessoal, uma coisa física que parecia não ter nada a ver com investimentos, como isso aqui pode estar parecendo, mas que acabou me ajudando, certo? Então, no próximo vídeo eu já vou falar sobre o primeiro chakra, e eu pretendo fazer vídeos falando sobre cada um deles, e nesse vídeo vocês vão poder observar como é que eu tive essa evolução, como eu pude mensurar e como olhar para os números é motivador, e como você se sente lucrando e assim se motivando a continuar fazendo a melhoria contínua, certo? Então, muito obrigado, deixem um like e me falem se vocês gostam desse tipo de vídeo, onde eu venho aqui apresentar a tela de uma maneira totalmente livre e espontânea, porque
Isso facilita demais para mim. Eu espero que vocês gostem que eu faça dessa forma, porque para apresentar oportunidades, prédios aqui, eu não preciso criar edições nem nada, eu só apresento aqui minha tela do jeito que eu vejo. Isso é prático demais para mim. Espero que não seja um problema para vocês. Me digam aí se vocês gostam, certo? No mais, compartilhe o vídeo com quem você acha que vai gostar dessa ideia. E muito obrigado e até o próximo.